Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo a gente vai falar sobre oportunidades. Certamente você pode ser aquela pessoa que qualquer oportunidade que aparece você já pega, ou a pessoa que muitas vezes vê a oportunidade na sua frente, não consegue reconhecer que é uma oportunidade. Eu não sei quem você é, que estilo você tem, o que eu sei é que as oportunidades estão aí e no reino de Deus não é diferente. Para isso, eu gostaria de ler um texto com você que está lá no livro de Lucas, capítulo 7. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 47. Mas eu preciso, antes de ler o 47 com você, eu preciso ler alguns versículos antes, para que você entenda o contexto até a gente chegar no 47 e no assunto principal, que são as oportunidades. Hoje está muito quente, muito, mas muito quente mesmo. Meus sobrinhos estão até aí brincando de bola de água, de mangueira, banho de mangueira, e eu estou muito feliz com isso, porque nós estamos em família, porque hoje foi um dia incrível, o culto hoje foi maravilhoso, o dia hoje foi maravilhoso. Nem todos os dias são dias tão agradáveis quanto o dia de hoje, apesar do calor, apesar de toda essa situação que acontece no nosso estado do Rio de Janeiro, mas eu sou grato a Deus, e eu quero que você enche o seu coração de gratidão para a gente poder ler a Bíblia aqui com essa atmosfera de gratidão. Então vamos lá, vamos ler junto aqui nessa conversa. O texto diz no livro de Lucas, capítulo 7, versículos 36 em diante: convidou um fariseu Jesus para que fosse jantar na sua casa. Então Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o seu lugar à mesa. Versículo 37 vai dizer: e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava lá, foi até a casa do fariseu e começou a lavar os seus pés com unguento precioso. E estando por trás, pegou seus pés e, chorando, regava com as suas lágrimas e enxugava com os seus cabelos, beijava os seus pés e ungia os pés de Jesus, aquela mulher. O outro versículo vai dizer: ao ver isso, o fariseu que convidou Jesus pensava consigo mesmo: se esse fosse um grande profeta, ele bem saberia que mulher é essa que está tocando nele, porque ela é pecadora. Quando a Bíblia normalmente chama uma mulher de pecadora, normalmente no Novo Testamento, a Bíblia está sugerindo que essa mulher vendia o seu corpo, ela era uma prostituta. Então, nesse contexto, o que o fariseu está sugerindo é que uma prostituta está tocando o corpo de Jesus, está tocando os pés de Jesus, beijando, lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugando com seus cabelos, ungindo os pés de Jesus e beijando os pés de Cristo. E esse fariseu fica um pouco preocupado. Se esse realmente fosse o rabi, fosse o mestre, o Messias prometido, ele saberia quem é essa mulher que está tocando nele. Indagou o fariseu. Versículo 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. E ele respondeu: diz, mestre. É interessante que o fariseu ele se comporta como um verdadeiro discípulo. Ele convida Jesus para sua casa, ele faz um banquete, ele chama Jesus de mestre, mas no seu coração e na sua mente ele está questionando Jesus Cristo. Ele está questionando o Messias. Muitas vezes isso acontece no meio da cristandade. A gente, com os nossos lábios, louva ao Senhor, mas o nosso coração está muito longe dele. É uma coisa que eu e você precisamos tomar muito cuidado para que isso não aconteça com a gente. Eu não estou dizendo que, ó, lá o pecador, ó lá. Não, estou dizendo cuidado para que isso não aconteça com você. Eu preciso tomar cuidado para que esse sentimento, esse movimento hipócrita não permeie o meu coração não seja cheio desse tipo de sentimento. Um sentimento que honra ao Senhor com os lábios, mas o coração e a mente está muito longe de Deus. E esse fariseu, ele tem essa característica e Jesus sabe disso.
Jesus fala isso com ele e ele chama Jesus de mestre. E o texto vai dizer assim: certo credor tinha dois devedores, e os dois não tendo como lhe pagar, ele perdoou a dívida de ambos. E ele faz uma pergunta para o fariseu: portanto, quem foi mais amado? Quem foi o mais amado diante dessa dívida? E Simão responde no versículo 43: suponho que aquele a quem mais foi perdoado. E replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Esse fariseu, ele ainda tinha um bom julgamento. Ele era uma pessoa com um bom julgamento. Mas não adianta a gente honrar o Senhor com os lábios, a gente ser uma pessoa notável, a gente ter um título, a gente até ter um bom julgamento, mas o nosso coração, que é a terra que realmente Cristo vê, que é o lugar onde Deus vai lá fazer as suas pesquisas, ele não faz as pesquisas dele através das nossas ações, das nossas atitudes, ele faz as pesquisas dele através do nosso coração. O primeiro lugar que Deus sonda é o nosso coração, porque a Bíblia vai falar que a boca fala, as nossas declarações acontecem com o coração cheio. A gente consegue ali, através de um coração enganoso, a gente consegue ali iludibriar as pessoas que estão à nossa volta, maquiar alguma coisa, e realmente a nossa boca consegue ser boca falsa, consegue sair água doce e água amarga ao mesmo tempo. A gente consegue ser dúbio das coisas que a gente fala, mas quando isso acontece no nosso coração, é essa terra, é esse local que é o centro de pesquisa de Cristo com relação aos seres humanos, a todos nós. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todo lugar, principalmente, eles estão principalmente vasculhando o nosso coração. E ele diz: julgaste bem, versículo 44. E voltando-se para aquela mulher, disse Simão: vês essa mulher? Disse para Simão, perdão, vês essa mulher? Eu entrei na tua casa e você não me deste água para lavar os pés, uma cultura da época. Você não me deu nada, sim, nada para lavar os pés. Você não cumpriu com um protocolo básico, que é um protocolo de higiene. Essa mulher, ela lava os meus pés com as suas próprias lágrimas e enxuga com seus cabelos. Ela não está preocupada com a sua própria postura, com a sua própria imagem. O cabelo da mulher, até hoje, na verdade, é uma questão de imagem. Então, Jesus aponta para essa situação e diz, né, essa mulher não está preocupada nem com a sua própria imagem. Ela está lavando os meus pés, o lugar mais sujo do meu corpo. Quando Pedro diz, então, por favor, me lave todo, e Cristo diz, não, a única coisa que eu preciso lavar nesse momento é os seus pés, porque é o que toca a terra. Então, é o lugar de sujeira dos homens, e era o que se lavava naquele momento ali. Banhos eram coisas muito específicas do dia, mas quando você entrava numa casa, se tinha sempre uma pessoa ali para lavar os pés, ou uma bacia para que a própria pessoa conseguisse lavar os pés, enxugar com uma toalha. E ele diz: eu cheguei na tua casa e nem o básico você me ofereceu, mas essa mulher está sendo diferencial na minha vida. O texto vai continuar dizendo que, versículo 45, não me deste um beijo de boas-vindas, entretanto, desde que eu entrei nessa casa, ela não cessa de beijar os meus pés. Versículo 47, por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco perdoou, pouco ama. Esse trecho, especificamente o versículo 47 do capítulo 7 do livro de Lucas, ele tem uma ideia, um princípio muito valioso. Eu queria destrinchar ele com você. Ele diz que vou ler literal para que você entenda, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quando uma pessoa ela tem a real noção do quanto ela foi perdoada,
de quanta misericórdia Deus lançou sobre a vida dela, essa pessoa se torna uma pessoa extremamente amorosa. Sabe essas pessoas que têm um coração duro, um coração mau, um coração vingativo? Essas pessoas não conseguem dimensionar a quantidade de perdão que Cristo liberou sobre a vida delas. Elas não têm ideia da quantidade de perdão que Cristo ministrou sobre a vida delas. Então, pelo fato delas tentarem fazer tudo com as próprias mãos, pelo fato delas tentarem fazer tudo com a força do seu próprio braço, para dizer assim, não, eu fiz isso, eu me separei, eu, elas não conseguem entender a quantidade de perdão que Deus ministrou sobre a vida delas. A quantidade de arrependimento que o Espírito Santo teve que trazer à mente, à consciência. Sabe, a função do Espírito Santo ali convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo. Essas pessoas não entendem, elas acham que foram convencidas aleatoriamente, foram convencidas porque são muito boas, porque são muito sábias, porque são muito nobres. Não. Se não fosse o Espírito Santo trazer esse convencimento para dentro do nosso coração, a gente estava perdido até hoje, como diz o hino. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus. Sabe, eu me achava sem vigor, sem luz, sem amor, sem misericórdia. A gente se achava perdido pecador, literalmente, como diz o hino. Então, por que eu comecei essa conversa aqui com você falando sobre oportunidade? Porque hoje, exatamente hoje, eu poderia fazer qualquer outra coisa. Meus sobrinhos estão brincando de água, de mangueira, de bola de água. Eu poderia brincar com eles. Eu poderia passar a tarde inteira dormindo. Eu poderia passar a tarde inteira na Netflix. Eu poderia passar a tarde inteira lendo a Bíblia. Poderia passar a tarde inteira orando, mas eu tomei essa decisão de aproveitar essa oportunidade que o YouTube me dá, que a internet me dá, de compartilhar, de conversar, de trocar essa ideia, de abrir o meu coração com as minhas devocionais, com aquilo que eu tenho aprendido do Senhor, com você. Isso é uma grande oportunidade para mim. Não uma oportunidade de aparecer ou de ser conhecido, mas uma oportunidade de poder dialogar sobre coisas do reino de Deus, principalmente com os membros da nossa igreja que estão vendo esses vídeos, que estão recebendo esses vídeos como devocionais diárias de suas próprias reflexões. As oportunidades elas não podem ser perdidas. O marido não pode perder a oportunidade de dizer eu te amo para sua esposa antes de sair do trabalho. A esposa não pode perder a oportunidade de ministrar uma surpresa ao seu marido quando ele chega do trabalho. É importante, é muito importante, seja quem for que está trabalhando na rua, volta, traz uma bananada. Meu pai, quando eu era pequeno, eu me lembro que meu pai trazia sempre mariola, né? Aquelas bananadas grandonas assim, pretonas. Meu pai sempre trazia para mim porque ele sabe que eu amava a mariola. E ele não perdia a oportunidade, ele não perdia. Muitas vezes ele sabia das coisas que eu amava, que eu gostava, que eu que enfim, ele sabia. Então não perca a oportunidade de servir aos seus pais, sabe? Não perca a oportunidade de abençoar uma pessoa, seu vizinho, seu colega do trabalho. Se você está vendo que seu colega do trabalho está tendo alguma dificuldade em alguma coisa que você já teve facilidade, ajude, sabe? Ou que você teve dificuldade e alguém te ajudou, vai lá, faz aí a tal da corrente do bem, vai lá e sirva o teu companheiro. Se você um dia foi discipulado por alguém, abre o seu coração para discipular, mas não perca a oportunidade. E a principal oportunidade que eu quero compartilhar com você é a oportunidade de receber Jesus como Salvador da sua vida. Receba essa oportunidade agora. A grande oportunidade da sua vida é essa. É receber a Cristo como Salvador da sua vida, da sua história. E se você já recebeu a Cristo como Salvador da sua vida, eu digo para você, aproveite essa. Alexa, stop. Aproveite essa oportunidade, de verdade, aproveite essa oportunidade e compartilhe desse amor com o máximo de pessoas que você puder possível.
O meu nome é Rafael Rocha, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você estar aqui. Eu sou pastor da Celebration aqui no Rio de Janeiro, especificamente do campus da UFRJ. E se você não tem uma comunidade de fé, eu te espero lá, Rua das Margaridas 44, Cidade Universitária, Fundão. Deus abençoe você, abençoe a sua família e tchau!